Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record. O Ministério da Saúde diz que vacina bivalente contra a Covid estará disponível em dezembro. O governo libera recursos para a retomada de emissão de passaportes. Veja agora no JR. Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Subiu para 7 o número de mortos durante o confronto entre a polícia e traficantes no Complexo da Maré, zona norte do Rio de Janeiro. Entre eles, Mário Silva Ribeiro Leite, conhecido como o Mário Bigode, um dos criminosos mais procurados do estado. O Leonardo Aki tem mais informações ao vivo para a gente. Oi, boa noite, Léo. Boa noite, Camila. Boa noite a todos. Olha, o Mário Bigode, de 38 anos, foi morto ao lado de outros 2 homens que seriam guarda-costas. Ele já havia sido preso em 2014, mas desde 2019 era procurado pela Justiça, acusado de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e tráfico de drogas. Agora, além dele, pelo menos outras 6 pessoas morreram durante a operação da Polícia Militar, que se arrastou por toda a sexta-feira no Complexo da Maré. Um policial ficou ferido e, segundo a PM, 3 toneladas de maconha foram apreendidas. Camila. Obrigada, boa noite. E o Ministério da Saúde anunciou nesta sexta-feira a previsão de chegada dos primeiros lotes da vacina bivalente da Pfizer contra a Covid-19. Agora a gente vai até Brasília com o Matheus Scavazini. Oi, Matheus, boa noite. Já tem data? Boa noite, Camila. As vacinas devem chegar ao Brasil na primeira semana de dezembro. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde. Marcelo Queiroga lembrou que a pasta assinou em 2021 contrato com a farmacêutica Pfizer, prevendo a entrega de todas as vacinas disponíveis e aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. As vacinas bivalentes podem ser aplicadas como dose de reforço nas pessoas acima de 12 anos e previne contra variantes da Omicron. A média móvel de casos de Covid-19 no país está crescendo. A alta foi de 18% nas últimas 2 semanas. Camila. Tá certo, Matheus. Já a gente volta a conversar. E uma notícia importante, a Agência Nacional de Energia Elétrica decidiu manter a bandeira verde nas contas de luz de dezembro para todos os consumidores. A bandeira verde, para a gente lembrar aqui, não gera nenhum custo adicional e está em vigor desde abril. De acordo com a ANEEL, a manutenção da bandeira verde reflete o bom nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas. E o presidente Jair Bolsonaro chegou a Guaratinguetá, no interior de São Paulo, no começo da noite desta sexta-feira. Neste sábado, ele participa de uma cerimônia no Rio de Janeiro. O presidente não tem compromissos oficiais em Guaratinguetá. Ele vai passar a noite aqui na cidade e no sábado segue de carro pela manhã para Resende. Bolsonaro vai participar de uma cerimônia de formatura na Academia Militar das Agulhas Negras. Serão condecorados 395 cadetes. Depois da cerimônia, ele deve retornar para Brasília. De Guaratinguetá, Mônica Arruda. Ao menos 15 pessoas morreram em ataques aéreos russos em Kherson, cidade que voltou a ser controlada pela Ucrânia. Segundo autoridades, os bombardeios atingiram áreas residenciais. Os ataques do exército russo dos últimos dias deixaram várias cidades ucranianas sem energia elétrica, água e aquecimento a gás, inclusive a capital Kiev. O presidente Volodymyr Zelensky visitou áreas atingidas e disse que mais de 6 milhões de casas estão sem luz. O Conselho de Direitos Humanos da ONU criou uma comissão para investigar a repressão dos protestos no Irã. 25 países votaram a favor da investigação e 6 contra. Houve 16 abstenções, incluindo a do Brasil. Os protestos no Irã começaram em setembro, depois da morte da jovem Mahsa Amini. Ela foi presa por não cobrir o cabelo todo com véu, como manda o regime iraniano, e morreu sob custódia policial.
O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o governo federal adote medidas para proteger integralmente territórios com presença de indígenas isolados. Pela decisão do ministro, portarias que criaram restrições de acesso às áreas isoladas devem ser renovadas até a conclusão definitiva do processo demarcatório. A medida seria para impedir a entrada de pessoas que possam explorar o território de forma ilegal. O Ministério da Economia liberou recursos para a Polícia Federal voltar a emitir passaportes. O Matheus Escavazini está de volta com todos os detalhes para a gente, né, Matheus? Camila, no total foram liberados mais de 37 milhões de reais. A liberação foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. A Polícia Federal ainda não anunciou quando vai retomar a emissão do documento. A suspensão foi anunciada na semana passada por falta de recursos. Outros 37 milhões de reais devem ser liberados em dezembro, porque dependem da aprovação de um projeto de lei de crédito suplementar pelo Congresso Nacional. O cidadão paga uma taxa de R$ 257 reais para a emissão do passaporte, mas esse dinheiro não fica com a Polícia Federal. O valor vai para a conta única do Tesouro Nacional. Camila. Taxa cara e tem muita gente esperando, né, Matheus? Obrigada, viu, pelas informações. Bom descanso. O presidente Jair Bolsonaro editou um decreto que assegura o respeito à privacidade no compartilhamento de dados pessoais na administração pública federal. A preservação da intimidade e o tratamento de dados precisam seguir a Lei Geral de Proteção de Dados. O ato impede que o Cadastro Nacional seja utilizado para vigiar a vida privada dos cidadãos. Falando em dados ainda, os Estados Unidos proibiram 2 empresas chinesas de vender produtos eletrônicos em território americano. Para a Comissão Federal de Comunicações, produtos da Huawei Technologies e da ZTE Corp apresentam riscos à segurança nacional por possível vazamento de dados. A medida afeta também os fornecedores. Na lista de proibições estão equipamentos de telecomunicações e de vigilância. As empresas não comentaram a decisão. Já o governo da China planeja construir a primeira base na Lua até 2028. O chefe do Programa Espacial Lunar disse que a ideia é competir com a Agência Espacial Americana na exploração do espaço. A China espera enviar astronautas em foguetes à Lua antes de 2030. Sondas espaciais chinesas já foram levadas ao território lunar. O Ministério Público Federal recorreu agora à noite da decisão da primeira instância da Justiça Federal do Rio de Janeiro, que negou o afastamento imediato do cargo do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, por ele estar de férias. O recurso vai ser analisado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Silvinei é acusado de uso indevido do cargo para fins eleitorais. E o Tribunal de Contas de Minas Gerais recomendou a suspensão do processo de privatização do metrô de Belo Horizonte. A gente vai para lá com a Virgínia Nalon, que tem as informações ao vivo. Oi, boa noite, Virgínia. E Camila, boa noite para você. O conselheiro do TCE, Durval Ângelo, cobrou explicações do governo de Minas sobre a concessão. Segundo um relatório do tribunal, o contrato de privatização apresenta possíveis falhas que podem trazer riscos financeiros ao Estado e comprometer o projeto. O secretário de Infraestrutura e Mobilidade Urbana da capital, Fernando Marcato, foi intimado a dar detalhes do processo. A concessão do metrô de Belo Horizonte prevê a modernização da linha existente e a construção de uma segunda linha. Os trens seriam geridos pela iniciativa privada pelos próximos 30 anos. O leilão da concessão está marcado para o dia 22 de dezembro. Camila. Tá certo, obrigada pelos detalhes. Boa noite. Já no metrô de Nova York, a polícia resgatou um homem que estava preso nos trilhos. Isso pouco antes do trem passar. 2 policiais faziam uma inspeção no local quando encontraram um homem com a perna presa aos trilhos. Outro passageiro ainda tentava ajudar, mas não conseguia. Com o reforço dos policiais, o homem conseguiu se soltar e todos subiram até a plataforma com segurança. O trem chegou à estação logo depois.
Ainda nos Estados Unidos, uma cena impressionante. A polícia resgatou uma mulher e um menino que caíram num lago congelado. A câmera de segurança do uniforme de um dos policiais registrou o resgate em Illinois. Os agentes usaram cordas e entraram na água. A criança, de 9 anos, havia corrido para pegar uma bola quando o gelo cedeu. A mulher tentou salvar o menino e também precisou ser resgatada. Os dois foram levados para avaliação no hospital. Depois da vitória contra a Sérvia na estreia da Copa, e que jogo, hein, senhores? Os titulares do Brasil fizeram um trabalho na academia, enquanto os reservas foram a campo treinar. O Roberto Tomé traz pra gente as notícias da nossa seleção brasileira no Catar. Os jogadores da seleção tiveram um programa diferente esta noite aqui no hotel onde estão concentrados. Receberam familiares e amigos para um jantar oferecido pela CBF. A preocupação na seleção continua sendo com Danilo e Neymar. Eles se machucaram no jogo contra a Sérvia na estreia da Copa. Danilo sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo. Neymar sofreu uma lesão semelhante no tornozelo direito. Eles estão fora da partida contra a Suíça na próxima segunda-feira e também não devem jogar contra Camarões sexta-feira que vem. Neste sábado, a seleção faz mais um treino e depois o treino será fechado e depois haverá uma coletiva de imprensa. Roberto Tomé, de Doha, no Catar. Ainda não superei aquele gol fantástico do Richarlison. Bom, mas vamos para a agenda deste sábado. Tunísia e Austrália disputam o primeiro jogo do dia. Depois tem Polônia e Arábia Saudita, com os árabes podendo garantir a classificação antecipada já para as oitavas de final. Mesma situação da França contra a Dinamarca. E no último jogo do dia, a Argentina enfrenta o México. Se perder, a Argentina vai dar adeus à Copa do Mundo do Catar. E Diego Maradona foi homenageado na Copa do Mundo. O ídolo argentino morreu há 2 anos. O presidente da FIFA e ex-jogadores da Argentina participaram da homenagem. No evento no Catar, havia uma estátua do craque segurando uma réplica da taça da Copa do Mundo. Maradona foi campeão da Copa de 86. Na capital argentina, o ídolo também foi lembrado. Artistas fizeram um mural dele com a camisa da seleção. Maradona morreu de parada cardíaca aos 60 anos em 25 de novembro de 2020. Este foi o Jornal da Record. Outras informações no Fala Brasil, edição de sábado às 7h30 da manhã. Você fica agora com Fala que eu te escuto. Boa noite e ótimo final de semana para você.